Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Evangelho de João 3 e 14, Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Olha o que diz a palavra de Deus. 3 e 14, o Evangelho de João. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Queridos irmãos, aqui está as preciosíssimas lições que Deus deseja sempre otorgar ao seu povo. Israel, em uma jornada pelo deserto, sempre foi escravo de 3 tipos de pecado. E vou repetir. Israel, em sua jornada pelo deserto, sempre foi escravo de 3 tipos de pecado. O primeiro, murmuração. Israel era escravo do pecado da murmuração. Segundo, idolatria. Israel tornara-se escravo do pecado da idolatria. Em terceiro lugar, prostituição. Prostituição. Murmuração, idolatria e prostituição. Esses eram os 3 pecados que escravizavam toda a nação de Israel. Nas necessidades orgânicas, fome e falta de água dava para ele a murmuração. Na fartura, se prostituíam e viravam idólatras. Foi o que aconteceu a Israel. O povo murmurou por falta de pão e por falta de água, como está no versículo de número 5. Queridos irmãos, Israel estava próximo de entrar nas terras de Canaã. Israel estava próximo de entrar nas terras de Canaã. Já fazia 40 anos que tinha saído do Egito. Conforme Números capítulo 33 e versículo 38. Números 33 e 38. Leamos a palavra do Senhor. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês, no ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Então, meus irmãos, Israel tinha já vencido alguns inimigos, os egípcios, os amalequitas, os midianitas, e agora acaba de vencer os cananeus de Arade. Esse era o início de uma série de cananeus que Israel teria que vencer.
para entrar na terra prometida. Teria ainda que vencer 7 nações para a posse total da terra, conforme Atos 7:45, 13, verso 18. Em toda a sua trajetória, o povo de Israel venceu todos os inimigos, mas não venceu a si mesmo. Não conseguiu vencer a si mesmo. A murmuração, a idolatria e a prostituição, eles não conseguiram vencer. Israel ficou 30 dias junto do Monte Hor, chorando a perda de Arão. Então, parte do monte, pelo caminho do Mar Vermelho, rodeando as terras de Edom. E nesta jornada, meus irmãos, rodeando e rodeando, Israel cansou e se angustiou, conforme o versículo de número 4. Então Israel murmurou contra Deus e murmurou contra Moisés, conforme o versículo de número 5. Chamou o maná de pão vil. Olha que coisa terrível. Israel chamou o maná de pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo. Morderam o povo. E morreu muito povo de Israel. Conforme o versículo de número 6. O povo veio a Moisés e pediu que Moisés orasse por eles, para que o Senhor tirasse aquele mal do meio deles. Moisés orou ao Senhor e o Senhor lhe disse que fizeste uma serpente de metal. Uma serpente de metal. Colocasse numa haste e todo aquele que fosse mordido olhasse para a serpente na haste e ficariam curados. E Moisés assim o fez, conforme os versículos 7 e 9. A serpente de metal, nós descobrimos aqui 7 pontos importantes que nos servem de lições hoje. Então, nós descobrimos aqui 7 pontos, e você pode pontuar agora. Nós estamos dando um estudo falando com o passado. Você pode pegar o seu caderno, sua caderneta, e vá pontuando. Descobrimos 7 pontos importantes que nos servem de lições a respeito da serpente de metal. Primeiro, a situação do povo. Versículos 4 e versículo 5. A Bíblia diz que a alma do povo se angustiou.
a alma do povo se angustiou. O povo se angustiou sem água, sem pão. Eles tinham o maná delicioso, mas o povo murmurou. O murmurador sempre tem razão, mas o caminho certo não é a murmuração, é a oração. O caminho certo não é a murmuração, é a oração. O segundo ponto desta lição de hoje é que o versículo 6 fala sobre o castigo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor mandou serpentes que mordiam o povo. A Bíblia diz que o Senhor castiga os que ele ama. Apocalipse 3, verso 19. A terceira lição fala sobre as vítimas das serpentes, melhor, versículo 6. E morreu muito povo de Israel. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. E a quarta lição é a intercessão de Moisés, que está no versículo 7. Então Moisés orou pelo povo. Há quantas pessoas guardadas das serpentes pelas orações dos servos de Deus? A quinta lição foi o sinal da redenção, que está no versículo 8. Faze uma serpente ardente e põe-a sobre a haste. Aqui estava o indicativo de Deus para a cura, era o antídoto contra o mal. A sexta lição que nós aprendemos é o olhar da salvação, que está no versículo de número 9. O olhar da salvação. Cada um que olhava para a serpente de metal ficava vivo. Portanto, o ferido tinha que olhar. Alguém poderia ajudá-lo a levantar a cabeça, mas o ferido é quem deveria olhar. E a sétima e última lição que aprendemos é a simbologia da serpente de metal. A simbologia da serpente de metal está no versículo 9. Jesus disse: e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 14 e 15. Já no Velho Testamento, havia o indicativo do contraveneno da serpente. Veja o Salmo 34, verso 5, e veja também Isaías 45, verso 22. Números capítulo 21, verso 8 e 9, nos dá as lições sequentes sobre a simbologia desta serpente de metal que Deus mandou que levantasse no deserto. A serpente se tornou, obviamente, um símbolo da medicina. Por que será? É porque a cura da mordida da serpente está nela mesmo. O que quer dizer? O contraveneno, o antídoto. Hoje temos o soro antiofídico. Esta serpente de metal, ela foi guardada
por muito tempo. E mais tarde passou a ser adorada. Olha o pecado. Mais tarde, ela passou a ser adorada. E aqui está o grande perigo. O grande perigo. O grande perigo. Ela passou a ser adorada. E chamavam ela de deusa de Neutizã. Deusa de Neutizã, viu, Elizabeth? Você que chegou agora. Estou falando sobre a serpente de metal. O rei Ezequias a destruiu. Segundo Reis, capítulo 18, versículo de número 4. Esta serpente se tornou a Esculápio de Pérgamo. Esta serpente se tornou a Esculápio de Pérgamo. Na tipologia bíblica, a serpente natural é o símbolo do mal. É a serpente que enganou Eva e que enganou Adão. Nós temos o relatório em Gênesis 3, versículo de 1 a 5, 2 Coríntios 11, versículo 3. Esta serpente que enganou Eva e Adão, ela aparece na Bíblia de diversas maneiras. Primeiro, a serpente é astuta. Gênesis 3 e 1. Astuta quer dizer, vamos aprender, sagaz. Astuta quer dizer maliciosa. Astuta quer dizer sedutora. Astuta quer dizer sagaz, maliciosa, sedutora. O diabo é tudo isso. E usa seus meios para enganar a humanidade. Para enganar a humanidade. O segundo ponto da nossa lição é que a serpente, além de astuta, ela é enganadora. Gênesis 3, verso 13, 2 Coríntios 11, verso 3. Ela tem muita capacidade para enganar. Enganou Adão, enganou Caim, enganou Sansão, enganou Davi, enganou a Pedro, enganou a Tomé, enganou a Judas Iscariote e enganou Ananias e Safira. Ela está aí para enganar as pessoas. Nós vivemos no século do engano. A Bíblia diz que ela engana todo mundo. Todo mundo. Apocalipse capítulo 12 e versículo de número 9. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que a serpente é ardente. Números capítulo 21 e versículo de número 8. Por que ela é ardente? Por qual razão? Os viajantes deste deserto dizem que a mordida destas serpentes é tão forte, que a pessoa dá gritos de dores. É tão violenta que a pessoa se definha e morre se contorcendo. É assim que o diabo faz com as pobres almas, com as pobres vidas. Não há misericórdia, não há compaixão. A quarta lição da serpente venenosa é que ela é venenosa.
Salmo 58, verso 4. O veneno da serpente, no instante, ele se espalhou por todo o corpo e assim atingiu o coração e a pessoa morre. Assim o diabo faz. Ele quer atingir o coração das pessoas, o sentimento das pessoas, a alma das pessoas. A quinta lição que nós aprendemos é que a serpente é veloz. É veloz. Isaías capítulo 27, e versículo de número 1. Esta serpente é tão veloz que ela alcança um cavalo correndo. Tanto corre por terra, como voa pelo ar. O diabo age assim. 1 Pedro, capítulo de número 5 e versículo de número 8. Glória a Deus. Brama ao derredor de vós, buscando a quem possa tragar. Sexta lição da serpente é que ela é tortuosa. Isaías capítulo 27 e versículo 1. Ela é e anda tortuosa para que ninguém descubra o seu caminho. João 8,44. Satanás é assim. Ele anda tortuosamente. É difícil conhecer o seu caminho. A sétima lição é que a serpente é prudente para o mal. Mateus 10 e 16. Ela vem de mansinho. Esta serpente, ela é identificada como o próprio diabo, Satanás e o dragão. Apocalipse 12, verso 9, Apocalipse 20, verso 2. Agora vamos aprender, Elizabeth está colocando aí, para facilitar para os irmãos copiarem. Vamos aprender a sua tipologia, a tipologia da serpente de metal, de João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Numa outra tipologia, meus irmãos, a serpente de metal na haste é um tipo de Cristo na cruz. Salmo 34, verso 5, Isaías 45, verso 22, e Hebreus capítulo 12, verso 2. Vamos à primeira lição tipológica da serpente de metal. A serpente de metal era o contraveneno. Era o contraveneno. Versículo 8. Assim, Cristo é o contraveneno. Ele nos cura de todo mal. Aliás, ele disse: eis aqui vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E nada vos fará dano algum. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. A segunda lição da tipologia da serpente de metal. A haste, que era erigida serpente, é um tipo da cruz de Cristo. Versículo 9. E João 19, 25. Quando nós olhamos para Jesus na cruz, nós somos salvos. Isaías 45, versículo 22. A terceira e preciosa lição da tipologia é que o mordido tinha que olhar para a serpente de metal. O mordido teria que olhar para a serpente de metal. Versículo 9. E Hebreus 12, verso 2. Não podia a mãe olhar pelo filho, pela filha,
Não podia a mulher olhar pelo marido. Tinha que o ferido olhar por ele mesmo. Assim também, nós temos que olhar cada um por si mesmo. Como estamos andando, como está a nossa vida moral e espiritual. Romanos capítulo 14, verso 12. Alguém poderia ajudar o ferido, levantar a cabeça, abrir os olhos, mas ele tinha que olhar por si mesmo. É assim também a salvação. Cada um tem que olhar por si mesmo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Cada um de nós daremos conta de nós mesmos ao Senhor. A quarta lição é que diz a palavra que quem olhasse viveria. Versículo 9. E João capítulo 14, verso 19. Há quem olha para Jesus e vive. Ele disse: eu vivo e vós vivereis. Eu vivo e vós vivereis. A quinta lição: os que vivessem olhando tinham um testemunho para dar. Marcos capítulo 5, verso 19. Imagine o testemunho dali para frente, dos que fossem curados a olharem para a serpente de metal. O testemunho, obviamente, era autêntico. Assim, meus irmãos, nós concluímos esse nosso estudo, esta palavra, trazendo para nós o propósito de Deus para curar o homem ferido pela antiga serpente, Jesus Cristo. Cristo é o contraveneno da serpente. Grave isso. Jesus Cristo é o contraveneno. E nos dá poder para que depois de curados, tenhamos poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Mais que isso, ele disse: em meu nome pegarão nas serpentes. Foi o que Paulo fez na ilha de Malta. E nem o mal lhe aconteceu. Marcos 16, 18, Atos 28, versículo de 3 a 8. Que Deus nos ajude para que nós venhamos a viver a cada dia este poder de Deus em nossa vida. Tendo Jesus como contraveneno do mal, o contraveneno das ideologias, o contraveneno de todas as maledicências que Satanás investe neste mundo pecaminoso. Então, Jesus Cristo é um grande antídoto da nossa salvação. É Ele quem liberta o homem do veneno da serpente Satanás, dando a este homem o direito da vida eterna, entrando na cidade santa pelas portas. Jesus Cristo continuará sendo este antídoto que nos fortalece em tempos de pandemias. Ele continuará sendo esse antídoto que nos guardará até o fim da nossa carreira. Ele continuará sendo esse antídoto que nos ajudará nas nossas necessidades, nos nossos impasses, nas nossas indecisões. Tenhamos, meus queridos irmãos, Jesus Cristo como antídoto da serpente, o antídoto contra toda a força do mal,
O antídoto contra toda ferramenta que se levantar contra você em juízo. O antídoto da maledicência. O antídoto contra a calúnia, contra a inveja, contra a perseguição. O antídoto contra os falatórios vãos. Jesus Cristo é o nosso antídoto, é o nosso preventivo. Nele nós encontramos segurança, nele nós encontramos apoio, nele nós encontramos suficiência para darmos sequência à jornada cristã. Não há por que desanimarmos desta pegada espiritual. Se Jesus estar ao nosso lado, irmã Érica Reis, se Jesus estar ao nosso lado, irmã Mariana Fernandes, Elizabeth Tavares, irmão Betinho, se Jesus está conosco, nada temeremos o que possa nos fazer o homem. A Bíblia Sagrada diz que muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior. Jesus é a nossa suficiência. Jesus é a nossa suficiência. Estamos, sim, irmão Betinho, imunizados. Glória a Deus. Com o antídoto do sangue de Jesus Cristo na cruz. Alebacalassúria, andela cima daia. Estamos guardados, protegidos, amparados. E o homem só pode tocar em um de nós se for com a permissão dele. Se ele não permitir, ferramenta nenhuma prosperará em juízo contra você, contra eu, contra nós. Porque fomos vacinados com esse antídoto glorioso. Nossa alma está jubilante. Nossa salvação está atuante, vicejante, deslumbrante. Estamos diante de uma alegria pujante, radiante, porque Jesus nos comprou da feira de escravos para esta gloriosa, bendita e eterna salvação. Queridos e amados irmãos, estamos imunizados, disse o irmão Betinho, é verdade. Somos uma geração eleita, disse o apóstolo Pedro. Só está faltando agora tomarmos posse da vida eterna. O que falta-nos agora é tomar posse da vida eterna, porque a eleição já foi concebida a nós. Somos uma geração eleita por Deus. Somos sacerdotes reais. Somos uma nação santa e um povo escolhido para pregar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Uma vez vacinado, Betinho, o Espírito Santo corre em nossas veias. Todo o nosso corpo recebe desta unção a cada dia. Todos os nossos órgãos são defendidos e amparados, porque foi Ele quem nos fez povo seu, ovelhas do seu pastoreio. Foi Ele quem nos credenciou para esta salvação. Foi Ele que nos elegeu na sua presciência. Não fomos nós quem escolhemos a Ele. Foi Ele quem escolheu a nós. Foi Ele quem nos nomeou para que fôssemos, desse fruto, nosso fruto permanecesse.
Estamos agora desfrutando dos valores absolutos, dos valores graníticos da nossa salvação. Nesses tempos difíceis que nós vivemos, o crente ainda pode olhar para o céu e dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele mesmo pode profetizar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmã Abigail Yara, Elizabeth Tavares, Josenildo da Silva, Jonathan Cristiano, José Arilto Cândido. Estamos guardados pelo Senhor dessas serpentes venenosas que têm macularizado a vida de tanta gente. A serpente do orgulho, da ostentação, da cobiça, da inveja, da prostituição, do roubo, da lascívia, das obras da carne. Estão inseridas na palavra de Deus. Recreamos a nossa alma e abrigamos a nossa esperança neste porto seguro. Descansemo-nos no Senhor e confiemos nele mais e mais, porque é ditoso, é significativo, é por demais importante vivermos sempre invocando esta esperança e aguardando a bem-aventurada chegada do Filho de Deus para nos levar para aquela pátria maravilhosa que ele foi preparar lugar. Uma coisa eu digo para todos vocês, meus irmãos. Estou terminando esta live agora. Agradeço a todos vocês por ficarem comigo nesses 60 minutos, falando sobre essa serpente de metal do deserto, trazendo ela para a lei da aplicabilidade no Novo Testamento e concebendo a sua historicidade aplicativa e doutrinária, parafraseando essas verdades e dizendo que Jesus Cristo é, sem sombra de dúvida, o nosso antídoto. Que todas essas serpentes venenosas da maldade, da inveja, da calúnia, da ambição, da falsidade, do orgulho, de todos os males, elas não nos atingirão por causa da eficácia do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Acredite nisso. Acredite nisso. Esse antídoto já tem mais de 2000 anos que ele nos dera no Calvário, quando ele expiou a nossa salvação, dando aquele grito: aleluia, está consumado. A eficácia do seu sangue, a presteza da sua morte, a dedicação da sua oferta, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, nos dá, nesses tempos difíceis, tranquilidades, renovo da nossa esperança, motivações para vivermos mais e mais. Obrigado, Elizabeth, ao lado de Jesus. Obrigado, Francisco. Obrigado, irmão Betinho. Tudo isso, queridos irmãos, dentro desse apanágio de simplicidade. Não questionamos de maneira nenhuma a estabilidade,
a segurança de nossa salvação. A nossa vitória foi estabelecida na cruz. Vivamos este dia como dos melhores de nossa vida. Vivamos a cada momento como se Jesus voltasse agora. Mantendo sempre a candura da esperança terna nas páginas memoráveis de nossa consciência e nas tábuas do nosso coração. Retenhamos a cada dia esta fé e esta confissão, porque a Bíblia diz: fiel é aquele que prometeu, pelo que também o fará. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por mais esse dia que está se passando. A noite chegou. Estamos mais próximos da eternidade do que ontem. Estamos deslumbrando a magnificência da glória do grande Deus. Mal nenhum nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda,